Rapaziada, bem-vindo ao canal SP Clube Amado, né? Vamos ver aqui o Denilson Show aí, né? Falando sobre esse jogo de São Paulo e Ponte Preta e São Paulo. São Paulo perde para a Ponte Preta por 2-0, né? Perde a invencibilidade aí do Campeonato Paulista. O Carpini também perde sua invencibilidade do comando do São Paulo. Vamos ver a opinião do Denilson e da Renata Fã. Não esqueça aí de seguir e compartilhar para a gente sempre trazer notícia do São Paulo. Vamos para o vídeo, rapaziada. O Galopo é um deles, o Wellington Rato o outro. E no segundo tempo, aí sim, a Ponte Preta fez 2-0, um golaço do Risso. E o São Paulo perdeu a primeira no campeonato e a Macaca sobe, tá bem no grupo do Palmeiras. A loucura que tomou conta do Moisés Lucarelli depois da vitória da Ponte sobre o São Paulo pode ser medida nestas imagens. O argentino Gabriel Risso, autor de um golaço no segundo tempo, nos braços do povo. A comemoração do lateral seguiu noite adentro. Afinal, a Macaca segue colada no Palmeiras no seu grupo do Paulistão e com grandes chances de chegar ao mata-mata. A gente está criando aqui um grupo vencedor. Isso eu não tenho dúvida disso. É uma equipe de guerreiros que sabe perfeitamente aquilo que os objetivos nossos ao longo do ano. Festa de João Brigatti e decepção de Thiago Carpini, assumidamente torcedor do Guarani e que naturalmente não teve uma recepção calorosa no Majestoso. Além da derrota, o técnico do São Paulo lamentou a contusão muscular de Wellington Rato, líder de assistências do tricolor na temporada, e as dores de Galopo, que saiu no intervalo e vinha trazendo perigo para a Ponte. O camisa 14 quase abriu o placar na cabeçada aos 5 minutos do primeiro tempo e trouxe a sensação de gol para muita gente nesta cobrança de falta. Além dele, Eric, que entrou em lugar de Rato, teve a sua chance. E Caleri, na frente do goleiro Pedro Rocha, não conseguiu colocar na rede. Tivemos as bolas do jogo, não fizemos, a Ponte foi eficiente, foi feliz nas oportunidades que criou, que foram pouquíssimas, e acabou sendo vitoriosa. Em uma dessas oportunidades, Gabriel Risso marcou o seu primeiro gol pelo time de Campinas, o segundo na carreira. A Ponte matou o jogo depois que Igor Inocêncio rolou para a área e Renato bateu por baixo de Rafael. Ponte Preta tem que acostumar com a vitória. Você tem que sentir muito. Eu passei isso agora no vestiário para eles, para os nossos atletas, que a gente tem que sentir muito, né, quando isso não acontecer. Já Thiago Carpini deixou o campo muito xingado por grande parte da torcida da Ponte e amargando também a sua primeira derrota no comando do São Paulo. Inevitável, segundo ele, mas que nada muda em relação ao que vem sendo proposto. O que ficou para trás, eu digo sempre, a história para contar. A gente está sempre pensando no próximo passo e hoje para nós era o jogo mais importante. Mas acho que a adaptação ao gramado, um pouco mais pesado, o gramado mais alto, um pouco irregular. No segundo tempo os atletas reclamaram um pouco da iluminação. Então são coisas que nós não conseguimos controlar e não foi por isso que nós perdemos. Chegamos! Dedê, estamos aí mostrando então o que de melhor aconteceu para a Ponte Preta. O São Paulo foi surpreendido, não é? Porque aqui conversávamos durante a semana, o time embalado, não é? Vinha motivado pela conquista da Supercopa, mas uma hora também cansa, uma hora vai ter um adversário que vai entender o jogo e vai conseguir a vitória. Foi o caso da Ponte, que começou muito mal o Paulistão, mas se recuperou, vem fazendo pontos importantes nas últimas rodadas e o time estava ligado. Aí quando você faz um golaço como esse, já deixa o adversário em maus lençóis e depois define o placar em 2-0 e o São Paulo com algumas perdas importantes. Não, é óbvio que perder nunca é bom, né? Às vezes a gente ouve, perdeu no momento certo, perdeu na hora certa e tal. Tem essa situação. Mas o São Paulo não jogou mal. Apesar da derrota, a Ponte Preta ela aproveitou as poucas oportunidades que ela teve, acabou tendo dentro do jogo. E o São Paulo não aproveitou. O Caleri, por exemplo, teve 1 ou 2, 3 oportunidades de finalizar. Ele tentou uma assistência, tentou um passe. Poderia ter finalizado. E essa característica do 9, né?
de pensar primeiro em finalizar, depois tentar dar uma assistência, um passe. Então, o São Paulo foi melhor no jogo, teve mais volume, mais controle, mas não aproveitou as oportunidades como a Ponte Preta aproveitou. Assim como o Tite fez lá em relação ao Maracanã, o gramado do estádio, o Carpini também falou do gramado e da iluminação, não é? Do Moisés Lucarelli, reclamando um pouco. E a gente viu que, por exemplo, a Ponte Preta, ela está indo muito bem, está fazendo pontos, mas ela estava sem o principal jogador, que é o Gé, o artilheiro do time no Campeonato Paulista, e mesmo assim ela encontrou alternativas para bater o bom time do São Paulo. Esse gol, por exemplo, que a gente está mostrando na tela da Band aí do jogo aberto, você vê que o Wellington ele perde a bola, o time está saindo para tentar uma construção de jogada ofensiva, ele perde a bola, o time está mal defensivamente, obviamente... Mal posicionado. né? Mal posicionado, há um bom cruzamento, o jogador do São Paulo na altura do pênalti não consegue chegar e tem o segundo gol, tá vendo o lance? Ó? Você vê que o São Paulo está saindo para a construção, acaba perdendo e mal defensivamente, porque é natural, você não está organizado quando você está saindo com a bola. Então foi uma falha ali do Wellington no meio de campo que não pode acontecer. Pois é, e a gente vê que isso não deve atrapalhar o cronograma, porque tem clássico na sequência, eu já falei sobre isso. Tem o Sansão, o jogo é no Morumbis, e o São Paulo precisa rapidamente mudar a chave e se recompor no campeonato. Ainda mais clássico, né? Ainda clássico, o Santos, a gente falou agora, vive um bom momento, então vai ser um grande clássico, são dois times que estão buscando propor jogo, então eu estou curioso para saber como é que vai ser o comportamento dos times nesse clássico.